Imagine isso. Você acorda com o som de uma notificação. Antes mesmo de abrir os olhos, sua mão já se move por instinto, tateando pelo celular. A luz azulada invade sua retina enquanto você desliza o dedo, voraz, consumindo fragmentos de informação. Uma mensagem, um meme, uma manchete sensacionalista. Seu cérebro responde com um pequeno choque de prazer. Uma faísca química que diz: mais. Isso é importante. Mas não é. E você sabe disso. Ainda assim, repete o ritual. Rola, clica, assiste, curte, enquanto os minutos se dissolvem em horas. Seu corpo está parado, mas sua mente está em frenesi, saltando de estímulo em estímulo como um rato em um labirinto, pressionando a mesma alavanca que promete recompensa, mas nunca saciedade. Aqui está o paradoxo. Nunca estivemos tão conectados e tão vazios ao mesmo tempo. Você já se perguntou por que, mesmo com acesso ilimitado ao entretenimento, ao conhecimento, às conexões humanas, uma inquietação persistente rasteja sob sua pele? Por que a procrastinação virou epidemia? Por que a concentração parece um músculo atrofiado? Por que, no meio de tantas opções, você se sente, secretamente, entediado? A resposta está em uma palavra: dopamina. Não a dopamina natural, aquela que surge após um dia de trabalho significativo, uma conversa profunda ou uma conquista duramente alcançada. Não. Estamos falando da dopamina roubada, da versão distorcida e hiperestimulada que a modernidade nos oferece em doses cada vez mais concentradas. Ela é o combustível oculto por trás de o vício em redes sociais, onde cada like é um microgolpe de validação. A binge culture, que transforma séries em compulsão e conhecimento em snippets descartáveis. A procrastinação crônica, onde o prazer imediato sempre vence a disciplina. A ansiedade flutuante, aquela sensação de que você deveria estar fazendo algo mais importante, mas não consegue definir o que. Aqui está a grande pergunta. O que acontece com uma mente treinada para buscar recompensas instantâneas em um mundo que exige paciência, profundidade e esforço sustentado? Pior ainda, e se essa mesma mente, viciada em picos artificiais de prazer, estiver perdendo a capacidade de experimentar satisfação real? Você já sentiu que, mesmo após horas de distração, volta mais cansado do que começou? Que o excesso de opções não liberta, mas paralisa? Que algo essencial, algo humano, está sendo corroído? Isso não é acidente. É um sequestro químico, um hackeamento milenar da sua biologia, e poucos percebem que estão dentro da máquina. Mas há uma saída. Antes de encontrá-la, porém, precisamos desvendar como essa armadilha foi construída e por que ela é tão mais poderosa do que você imagina. O mecanismo da escravidão voluntária. Há um experimento perturbador que os neurocientistas chamam de paradigma da autoestimulação. Ratos têm um eletrodo implantado no centro de prazer do cérebro, o núcleo accumbens, a usina da dopamina. Eles recebem uma alavanca. Ao pressioná-la, recebem um choque de puro êxtase químico, sem esforço, sem atrasos. O resultado? Os ratos pressionam a alavanca até colapsar de exaustão. Eles ignoram comida, abandonam o acasalamento, esquecem de dormir, morrem de fome, cercados por alimento, porque nada se compara ao fluxo artificial de recompensa. Agora, troque o eletrodo por um smartphone e o rato por você. A questão não é moral, não se trata de fraqueza ou falta de vontade. É um defeito de design evolutivo. Nosso cérebro não foi feito para um mundo de superabundância. Ele opera sob uma regra simples, esculpida pela savana e pela escassez. O que é raro, um caso importante. O que é fácil, um caso seguro. O que dói, um caso evite. O que dá prazer, um caso repita. Por milênios, essa lógica nos manteve vivos. Mas hoje, ela nos sabota. Os arquitetos da distração, dopamina e a economia da atenção. Em 1953, os psicólogos Olds e Milner acidentalmente descobriram o circuito da recompensa. Em 2024, o Vale do Silício o otimizou. Cada aplicativo, cada plataforma, cada notificação é construída sobre 3 pilares da dependência. Variabilidade imprevisível, o mecanismo dos caça-níqueis. Você nunca sabe quando virá a próxima recompensa, então continua tentando.
Recompensas sociais intermediárias. Likes, seguidores, mensagens, validação simulada que imita conexão real. Efeito Zeigarnik. O cérebro odeia tarefas inacabadas, e as redes sociais exploram isso com infinitos feed loops. O filósofo Byung-Chul Han chamou isso de infocracia, um regime onde não somos controlados pela repressão, mas pela hiperestimulação. Não precisamos de Big Brother. Temos Big Data, algoritmos que conhecem nossos desejos íntimos melhor que nós mesmos. A filosofia do vazio. Por que Schopenhauer e Huxley previram nossa era? Em O Mundo como Vontade e Representação, Arthur Schopenhauer escreveu: a vida oscila como um pêndulo entre o sofrimento e o tédio. Ele descreveu a dopamina antes dela ter nome. O ser humano é um animal insaciável. Conquistamos algo, um cargo, um relacionamento, um like, e a euforia se dissipa em horas. Então voltamos à caça. A modernidade apenas acelerou o ciclo. Aldous Huxley, em Admirável Mundo Novo, errou em um detalhe. Não precisamos de drogas como soma para anestesiar as massas. Nós as inventamos e as chamamos de TikTok, Netflix, Instagram. Elas não nos distraem do autoritarismo. Elas são o autoritarismo. A sombra digital. O preço psicológico. Carl Jung alertou sobre a sombra, o lado renegado da psique, tudo o que reprimimos para nos encaixar. Mas e se, hoje, nossa sombra não for composta de traços obscuros, mas de todo o potencial que desperdiçamos em distrações? Você sente isso? Aquela voz que sussurra tarde da noite. Você poderia ter sido mais, feito mais, sentido mais. Ela está certa. A dopamina barata não só vicia, ela corrói a capacidade de tolerar o tédio criativo, o vazio onde nascem ideias originais. Ela substitui desejo por impulso, profundidade por volume, significado por engajamento. E o pior, você não está só nessa armadilha. Toda uma geração está sendo treinada para pensar em hashtags, não em ideias, para consumir, não criar, para reagir, não refletir. Mas há uma fresta de luz, porque o mesmo cérebro que foi sequestrado pode ser reprogramado. A morte lenta da atenção profunda. Você já tentou ler um livro e, após alguns parágrafos, sentiu um impulso incontrolável de checar o telefone? Não é falta de disciplina, é atrofia neural. Estudos de neuroimagem mostram que usuários crônicos de mídias sociais apresentam córtex pré-frontal mais fino, a região do autocontrole e planejamento, menos matéria cinzenta no núcleo accumbens, precisam de estímulos cada vez mais intensos para sentir prazer. Padrões de atividade cerebral semelhantes a viciados em substâncias. O filósofo Walter Benjamin, em 1936, previu: a experiência está em queda livre. Estamos nos tornando pobres de atenção. Ele não imaginava que um dia pagaríamos para sermos distraídos. A ditadura do agora. Por que você não consegue esperar? O economista Herbert Simon cunhou o termo economia da atenção. Hoje, vivemos sua fase terminal. Tolerância a atrasos. 0. Se um vídeo demora 3 segundos para carregar, você desiste. Limiar de frustração. Nível negativo. Um comentário rude arruína seu dia. Capacidade de esperar recompensas. Acho extinta. Dietas. Antes e depois, em 30 dias. Aprender piano. Tutorial de 10 minutos. Blaise Pascal disse que todos os problemas humanos vêm da incapacidade de ficar quieto em um quarto vazio. Hoje diria que vem da incapacidade de ficar 10 minutos sem estímulos digitais. A grande ironia, estamos sozinhos juntos. Sherry Turkle, do MIT, passou décadas estudando como a tecnologia molda relacionamentos. Sua descoberta mais trágica: estamos sacrificando conversas profundas por meras conexões. Troca-se intimidade por atualizações de status. Amizades viram lista de seguidores. Amor vira swipe right. Luto vira post com emojis. O paradoxo? Nunca nos comunicamos tanto, mas a solidão virou epidemia. A OMS agora classifica a solidão como fator de risco maior que obesidade ou fumo. A fábrica de inadequação. Como as redes sociais recriam a dor como produto, Instagram não vende fotos, vende comparação. TikTok não vende vídeos, vende FOMO. Fear of Missing Out. Twitter não vende ideias,
vem de indignação. Cada plataforma é uma máquina perfeita de mostrar vidas editadas como se fossem reais. Fazer você se sentir inferior. Oferecer a solução. Engaje mais. Compre mais. Seja mais. René Girard chamaria isso de desejo mimético. Queremos o que outros querem, só porque eles querem. O colapso da vontade. Quando eu quero, vira isso me quer. O existencialista Jean-Paul Sartre alertou. Estamos condenados à liberdade. Mas e se a liberdade for grande demais? O cérebro viciado em dopamina sofre de paralisia de decisão, 40 tipos de pão no supermercado, ansiedade, síndrome do impostor digital, compara seu behind the scenes com o highlight alheio, fadiga de escolha, Netflix, 2 horas rolando, 20 minutos assistindo. Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto, escreveu: entre estímulo e resposta há um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolher. Estamos perdendo esse espaço. E com ele, nossa humanidade. O mito da força de vontade e por que falhamos. Você já jurou, desta vez vou mudar, apenas para recair em velhos hábitos 48 horas depois? A culpa não é sua fraqueza moral. A neurociência revela. A força de vontade é um recurso finito que se esgota como músculo fatigado. Decisões consomem glucose cerebral, e o cérebro viciado prioriza recompensas imediatas. Ambiente. Motivação. Um estudo da Cornell mostra que pessoas magras não resistem mais a tentações, apenas organizam seu espaço para não precisarem resistir. Friedrich Nietzsche acertou. Quem tem um porquê pode suportar quase qualquer como. Mas o vício em dopamina roubou nossos porquês. Recondicionando o cérebro. As 3 leis da libertação. 1. A lei da distância de 20 segundos. Baseado em pesquisas de Sean Asher, Harvard. Problema. Seu cérebro sempre escolhe o caminho de menor resistência. Solução. Aumente a fricção para maus hábitos em 20 segundos. Exemplo. Deslogue das redes sociais toda noite. O simples ato de redigitar a Sinan já quebra o piloto automático. Coloque o videogame no armário com chave Delete Apps de Delivery e só acesse pelo navegador. 2. A lei do jejum dopaminérgico, inspirado em Anna Lembke, autora de Dopamine Nation. 30 dias de detox radical. Nada de redes sociais, pornografia, junk food ou binge watching. Por que funciona? Reseta seus receptores de dopamina. Recupera a sensibilidade a prazeres naturais, conversas, livros, natureza. Expõe os vazios existenciais que você estava anestesiando. O tédio é o espelho que mostra quem você realmente é. Søren Kierkegaard. 3. A lei do esforço irracional, do estoicismo à psicologia moderna. Pratique deliberadamente o desconforto. Banhos frios, caminhadas sem celular, cozinhe refeições demoradas. Neuroplasticidade paradoxal. Quando você escolhe o caminho difícil, o cérebro interpreta como isso deve ser importante e reforça os circuitos de autocontrole. Marco Aurélio treinava isso. Perca um dia no ano para ganhar todos os outros. A arte perdida da profundidade. Cal Newport, em Deep Work, prova. Mentes treinadas em foco profundo produzem em 4 horas o que outras não fazem em 40. O mito do multitasking. Alternar tarefas pode reduzir seu QI temporariamente em 10 pontos. O ritual de 90 minutos. Desligue todas as notificações. Use um timer físico. Trabalhe em fluxo contínuo. Recompense com 20 minutos de ócio criativo. Mihaly Csikszentmihalyi descobriu: o prazer mais intenso não vem da dopamina fácil, mas do estado de flow, quando o desafio e a habilidade estão em perfeito equilíbrio. A revolução da lentidão. Movimentos globais estão surgindo. Escolas sem telas na Silicon Valley, onde CEOs tech criam seus filhos. Retiros de tédio na Alemanha, pagam para você ficar entediado. Clubes de leitura analógicos em Seul. Celulares ficam em cofres na entrada. Jung diria: estamos resgatando a sombra, aceitando que produtividade não é virtude, que ócio não é pecado, que humanos precisam de tédio para criar. O segredo que ninguém conta sobre o vício em dopamina. Há uma ironia cruel no cerne desse fenômeno.
Quanto mais você busca escapar do desconforto, mais desconfortável se torna. Os estoicos sabiam disso. Os budistas sabiam disso. Agora, a neurociência confirma. O vazio que você tenta preencher com dopamina barata não é um bug, é um recurso evolutivo. A função oculta do desconforto. Estudos com caçadores-coletores modernos revelam. Eles experimentam tédio agudo durante horas de espera por presas. Esses períodos geram os mitos, arte e inovações da tribo. Seu cérebro entra em modo padrão. Rede neural responsável por autorreflexão, criatividade, conexões profundas. Você não está viciado em dopamina, está fugindo do seu próprio potencial. A grande inversão. Da escravidão à liberdade. Passo 1. Pare de chamar de vício. Rotular como doença cria impotência. Você não está quebrado, está respondendo racionalmente a um ambiente irracional. Passo 2. Transforme gatilhos em rituais. O mesmo circuito que faz você checar o celular pode ser reaproveitado. Notificação. Lembrete para respirar fundo. Vontade de rolar o feed. Um sinal para escrever uma ideia. Passo 3. Pratique a fome sagrada. Jejum intermitente de dopamina. Ior pela manhã sem estímulos. Um dia, semana em modo analógico. Como os monges beneditinos faziam com comida. A última camada. Você é o algoritmo. Seu cérebro é uma máquina de padrões. Atualmente, ele roda códigos escritos por engenheiros do Vale do Silício, anunciantes, algoritmos de recomendação, mas você pode reescrever o programa. Exercício de recondicionamento existencial. Liste 3 momentos em que sentiu prazer profundo, não apenas excitação. Identifique o padrão. Era compartilhado? Exigiu esforço? Deixou ressonância? Projete seu ambiente dopaminérgico ideal. O paradoxo final. A liberdade não vem da gratificação, mas da relação com o desejo. Epicteto. Você não precisa abandonar a tecnologia. Precisa reaprender a desejar. Quando Nietzsche disse, torne-se quem você é, ele não imaginava que um dia precisaríamos primeiro nos lembrar quem somos sob os estímulos. Imagine acordar amanhã e sentir o tédio sem pânico. Experimentar um livro como quem experimenta um vício. Olhar nos olhos de alguém sem a coceira mental de checar o telefone. Isso não é nostalgia, é o futuro esquecido da mente humana. O vício em dopamina não arruinou você. Ele te mostrou onde a verdadeira liberdade está escondida. A questão que permanece: você vai aproveitar essa crise como wake-up call evolutivo? Ou apertar o botão de soneca mais uma vez?